O retorno do saltério, o rosário, a revelação dada pela Mãe de Deus. O bem-aventurado Alano de la Roche nos conta. Alguém que pregava o saltério, o rosário da Virgem Maria, foi atacado por 7 anos inteiros, às vezes com os sentidos e outras vezes materialmente, por assustadoras agitações dos demônios. E ele, em quase todos esses anos, não teve nenhuma consolação. Por misericórdia de Deus, enfim, lhe apareceu a rainha da clemência, a qual, acompanhada por alguns santos, visitando-o de vez em quando, abateu a tentação pessoalmente e o libertou do perigo. Ao mesmo tempo, o amamentou com seu seio virgem. Além disso, o esposou com um anel formado dos seus cabelos virginais e confiou a ele o encargo de pregar este saltério, o rosário, sob perigo de uma morte inevitável e sob pena de castigo divino. Impelido por razões humanas, porém, não pude acreditar frequentemente nestas coisas. Mas depois fui obrigado, por uma força mais alta e interior, a ter como válida esta revelação, a ponto de crer que esta seja verdadeira, pois conheço a pessoa. Através de sinais indubitáveis, tive frequentemente a mesma revelação. Confesso que esta é verdadeira e, pelo que sei e acredito, juro que essas são verdadeiras diante de todo o mundo. Prefiro morrer devotamente em cada hora da morte corporal, por parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do que errar ou estar em erro sobre aquilo que eu disse. Acredite quem quiser. Preguei e ensinei frequentemente essas coisas. E não somente eu sei do que aconteceu com aquela pessoa, mas muitíssimas pessoas, em maneira, conheceram esta revelação, não humana, mas divina. Na verdade, visto que esta pessoa ainda vive, não posso dizer seu nome expressamente, pelos perigos da vaidade, da mutabilidade do mundo e também do sofrimento. Essas coisas devem ser escondidas em vida e louvadas após a morte. Mas uma dúvida poderá ser tida em consideração. De que modo pude beber o leite assim, tão glorioso da Virgem Maria? Que assim foi corrompido pela digestão natural. Esta é uma coisa fútil. Bebi o leite da Virgem Maria e do seio dela. E certamente o seio na boca daquele que sugava produziu algo de real e concreto por certo tempo. Como a luz é difusa no ar, permanecendo ao mesmo tempo dentro do sol. Ignoro qual destas duas coisas aconteça. Aquela mesma pessoa conheceu isto, que foi docíssimo, puríssimo, e se versou na sua boca, e se difundiu com a máxima glória por todos os membros do mesmo corpo, seja na essência quanto na exterioridade. Nem mesmo é impossível que a Santíssima Virgem Maria, ainda hoje, tenha o leite e o ofereça a outros, não sendo o leite da essência do corpo glorioso, mas um aspecto secundário. Assim também é aquela substância que saciara as vísceras dos santos, segundo São Tomás. Ao invés, seria estranho dizer que o seio da Beata Virgem seja mais impotente de quanto sejam os seios das mulheres mortais, as quais têm e geram em si o leite no interno do corpo, e que por isso o podem transmitir. Se não existe o verdadeiro leite nos seios de Maria, Mãe de Deus, coisa difícil de afirmar, pelo menos ali existe uma maravilhosa substância que é completa como o leite.
Em consequência, esta é de alguma forma criada pela divina potência e fora do seio da Virgem Maria. A substância se transformou em algo parecido com o leite. Se não existiu leite ou outra substância no lugar do leite, que se acredite, ao menos, que tal esposo tenha recebido o leite da gloriosa Virgem na forma acima, se não pelo gênero da substância, pelo menos pela sua abundância. Mas ignoro de que modo extraordinário isto tenha acontecido. Diz o livro da Sabedoria no capítulo 9. Conhecemos apenas com dificuldade as coisas que estão sobre a terra. Quem compreenderá então as coisas que estão no céu? Ninguém de fato conhece as coisas e qual é a glória dos beatos, senão o Espírito de Deus e aquele ao qual o Senhor quis revelar. Em seguida, aprendemos que São Bernardo se nutriu dos seios da Virgem Maria. O leite de Maria se encontra sobre a terra, entre as outras relíquias em muitas igrejas. Da mesma forma, Santa Catarina de Siena bebeu abundantemente da fonte dos quadris de Cristo, e alguns santos também beberam das santíssimas feridas de Cristo, tanto que foram iluminados com uma indescritível alegria até a embriaguez do espírito. Quem ousaria afirmar que estas coisas foram meras ou vãs fantasias, sobretudo quando, segundo os teólogos, a Igreja rejeita e condena as coisas fantásticas, assim como aquelas que estão sob o poder do demônio? Se apresenta uma dúvida sobre os cabelos da Beata Virgem Maria. De que forma ela pode privar-se dos seus cabelos, quando estes são apropriados ao seu ornamento e glória? Respondo: como os cabelos, por divina potência, foram a beleza da Virgem Maria, assim há tempo, em algum lugar, foram conservados. Onde estes foram mantidos e por quem, eu não sei. Acreditamos, porém, ferreamente que o fato da Virgem Maria, então, apresentada em corpo, ter cabelos seja tão verdadeiro quanto bonito. Estes cabelos não são da mesma substância do corpo glorioso, mas servem somente como ornamento. Por isso esses podem ser tirados sem tornar mais pobre a glória da Beatíssima Virgem. Deve-se acreditar também que se o corpo glorioso tem a possibilidade de possuir cabelos, terá também uma maior possibilidade de produzi-los sozinho e mais poderosamente que qualquer outro corpo natural. É extraordinário o fato do anel, visto que é sem dúvida julgado positivamente por alguns, mas parece uma coisa rara, a coisa mais maravilhosa de tudo escrito acima. Assim, de qualquer forma, é visível certa profundidade da glória. E quanto a mim, toquei este anel, com uma grande alegria, não humana, mas muito maior. Acredite, quem quiser, visto que afirmo isto com um juramento. Se não quisessem, o que me importa? Não posso e não quero provar de forma diferente as coisas que digo. Eu soube de muitos sinais que surpreendem igualmente, considerando a possibilidade que as coisas que eu expus sejam totalmente falsas. Coisa que não acredito de nenhuma forma. Mesmo assim, permanece segura a dignidade e a verdade do Rosário da Virgem Maria, pelos capítulos até aqui ditos e expostos em seguida. Também digo que o homem carnal não conhece as coisas que são de Deus e aquelas do Espírito, o afirma a palavra de Deus, e ninguém conhece estes dons senão aquele que os recebe. Ao invés, aqueles que as receberam
distanciando-se da luz da revelação, com dificuldade um dia podem crer nas revelações. Assim o profeta Jeremias, alcançando o Espírito de Deus, e este revelando aquele novos mistérios, acreditou e os anunciou. Mas, a certo ponto, sendo abandonado pela luz da divina revelação, falou de forma humana. Me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Por isso, mesmo que se acredite, essas não podem ser comprovadas através da ciência humana, e muito menos através da sabedoria diabólica. A razão disto, segundo São Tomás, é que a luz da divina revelação supera a inteira luz do conhecimento natural. Está assim no Salmo 35. Na tua luz veremos a luz. Então aqueles que são privados de tal luz julgarão em mérito as revelações divinas, como os cegos em relação às cores. E por isso os homens também bons e devotos, privados desta luz, podem errar sob os juízos das celestes revelações, como frequentemente se soube. Ao menos que no lugar da luz não tenham sinais, prodígios ou milagres evidentes. Mas não faltam exemplos de santos esposos de Cristo com o anel do empenho. Santa Catarina Mártir obtém de Cristo o anel matrimonial, e do mesmo modo Santa Catarina de Siena, o qual o coração extraordinário, reconhecido somente por Deus, foi transformado no coração de Cristo. Digo em igual medida se poderia duvidar em relação à matéria e de qual substância fossem feitas. Portanto, as sutilezas de tal gênero se apoiam somente à prudência e à ciência humana, como se Deus, que criou todas as coisas, não pudesse fazer algo além do natural. Esta é uma heresia, visto que os milagres transcendem toda a natureza criada. Em relação a isso, os hereges erram porque devem, consequentemente, negar que os milagres existem, ao contrário daquilo que diz a fé da Igreja e a experiência, da qual tenho certeza. A Igreja o manifesta também na oração da coleta, na qual diz: Deus, que conhece a vossa Igreja, concede sempre a grandeza com os milagres. É um milagre a conversão dos pecadores, enquanto entre os maiores milagres de Deus está São Tomás e até mesmo Santo Agostinho. A transformação da Santíssima Eucaristia foi sempre considerada como o sumo milagre de Deus, visto que, sem dúvida, sem comparação, é mais importante do que qualquer outra revelação. Não existe razão pela qual aquele que realiza esse milagre não possa ser capaz de cumprir outros menores. Os mesmos que duvidam admitem que as revelações divinas, mesmo sendo consideradas verdadeiras, não podem ser demonstradas, senão aqueles que têm a mesma luz da revelação.